enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher, com unguento, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Glória a Deus. Somente até aqui, meus amados irmãos. Esse texto, meus amados, queridos irmãos, é uma palavra que Deus já vinha falando ao meu coração. Se você prestou atenção, o culto, ele veio falando sobre amor, sobre perdão, e nada melhor do que falar sobre o amor de Deus para com todos nós. Foi falado aqui do amor, desse amor grande que Deus tem por cada um de nós. O texto vai dizer, meus amados, que esta mulher, conhecida como uma mulher pecadora, Lucas vai narrar dizendo que Jesus ele foi convidado para uma casa, para um jantar, e quem convidou Jesus foi um fariseu. Quem é fariseu? O fariseu é um doutor da lei, é aquele que estuda as leis, a Torá. E ele convidou Jesus porque Jesus era, na época, famoso. Todo mundo queria estar perto de Jesus. E esse fariseu queria estar ali com Jesus para também ter seu momento ali de fama, né? Aquele momento ali de ter alguém famoso em sua casa. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus entrou naquela casa, aquele fariseu não estava ali para honrar Jesus, não estava ali para adorar Jesus, não estava ali, preparou aquele jantar porque queria Jesus em sua casa, mas para que todos vissem que Jesus estava ali na sua casa. E que se nós fazermos uma reflexão, irmãos, não adianta a gente estar no lugar aonde Jesus está e não honrarmos a Deus de forma que Deus merece. Um culto como esse, não adianta a gente estar aqui se a gente de fato não estarmos adorando a Deus em espírito e em verdade, porque ele merece a adoração, ele merece o louvor e ele merece ser honrado. E esse texto a gente vai observar que tem duas classes de pessoas: aquelas que estão ali perto de Jesus, mas não quer ter uma intimidade real com Jesus, e tem aquelas pessoas que nem menos sequer elas se acham dignas de estar perto de Jesus, porque elas se acham sujas demais, pecadoras demais, erradas demais para estar perto de Jesus. Mas esse doutor da lei, ele se achava que merecia a presença de Jesus naquele lugar pelas suas obras, ou porque ele conhecia a palavra. E o texto vai dizer, irmão, se a gente fosse colocar um tema nessa mensagem, seria esse: quem muito foi perdoado, muito ama. A Bíblia vai dizer que esta mulher, ela era conhecida como uma mulher pecadora. A Bíblia não menciona qual foi este pecado. A Bíblia não diz qual é o pecado, mas relata que ela é uma mulher pecadora. Aí o texto vai nos dizer que quando Jesus entra e senta ali ao redor da mesa para jantar na casa do fariseu, esta mulher entra na casa, ela sabendo que Jesus estava ali, entrou naquela casa porque ela queria se encontrar com Jesus. Eu não sei qual a sua alegria nessa noite, a sua motivação quando você saiu de casa. Se você veio guardar para o pregador, você perdeu o seu tempo, porque de mim eu não tenho nada. A nossa motivação é estar adorando a Jesus, porque se Ele não fizer,
nada acontece. A Bíblia vai dizer, irmão, no versículo 1, quando ele acabou todos os seus discursos, ouvindo o povo, entrou em Cafarnaum. Então, ele vai estar em Cafarnaum e ele vai entrar na casa de Simão, mas essa mulher não é convidada. Essa mulher, ela não é convidada, e a Bíblia vai dizer que ela entra e vai chegar aos pés de Jesus e vai ali chorar, derrama suas lágrimas aos pés de Jesus. O texto vai dizer, e ela, o versículo aqui 42 vai dizer, Jesus vai contar uma parábola dizendo assim: olha, Simão, porque quando a mulher começou a adorar, quando a mulher entra na casa, meus irmãos, e começa a adorar, beijando os pés de Jesus, chorando lá, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, aquele que convidou Jesus vai começar ali a criticar aquela mulher, dizendo: se esse homem fosse um profeta, porque ele convidou Jesus para saber se de fato Jesus era um profeta, aquele que era o Messias prometido para salvar Israel. Ele chama, quando ele vê que Jesus está ali, vendo que uma mulher pecadora toca em Jesus, beija Jesus, enxuga os pés de Jesus, ele vai dizer: esse homem não é profeta, porque se ele fosse um profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que está ali tocando, porque ela é uma pecadora. Observe aqui que quem convidou ela não está ali para adorar, e sim para julgar. Muitas pessoas estão na igreja, não é para adorar Deus, é para olhar o teu pecado, é para olhar a tua falha, é para apontar os teus erros, dizendo: esse aí é crente, fez isso, fez aquilo e agora está dando uma de santo. Jesus veio para esses mesmos. Jesus veio buscar aqueles que se havia perdido. E essa mulher dá uma lição para nós. Ela é uma mulher pecadora, mas ela chega até Jesus com humildade e adoração. Ela chega sabendo quem ela é. Ela chega beijando os pés de Jesus, submetendo-se à autoridade de Jesus. E ela começa ali a beijar os pés, chorando, arrependida dos seus pecados. Mas o homem, quando viu ela fazendo isso, esse homem não é o profeta, ou seja, ele não é aquele que eu esperava que ele fosse. As expectativas dele ali já falhou, porque ele pensava que Jesus era alguém importante, que só ia abraçar quem se achava que era santo. Mas Jesus não. Jesus, quando vê aquela mulher fazendo aquilo, tomando aquela atitude, Jesus deixa aquela mulher adorar. Mas o Simão, ele vai dizer: esse homem não é profeta. Se ele soubesse quem é essa mulher que está beijando os pés dele, ele saberia que ela é uma pecadora. Essa mulher, meus irmãos, ela carregava um passado conhecido por todos naquela cidade. Eu não sei se você tem um passado difícil. Cada um de nós tem, né? Porque Jesus só vai buscar quem não presta. Se você prestasse, você não estava aqui. Porque Jesus foi buscar Paulo. Quem era Paulo? Perseguidor do evangelho, matador de crente. Paulo era um exterminador daqueles que buscavam a palavra do Senhor. Aí Deus vai e diz: Ananias, vai chamar Paulo, porque para mim ele é um vaso escolhido. Aí Jesus vai e chama Pedro, que tem um temperamento muito forte, cortou a orelha de Malco. Pedro era ali um homem muito temperamento forte, sanguíneo, mas Deus chamou Pedro, Deus chamou você, chamou eu. Então não é porque nós somos bons, é pela graça de Deus, porque se fosse pelas obras, nenhum de nós estaria aqui, irmão. Quem seria nós se não fosse a misericórdia de Deus?
Então, essa mulher, todo mundo sabia a fama, o passado. E é muito fácil a gente olhar para alguém e jogar o passado na cara dele, dizendo: tu fez aquilo, você é sujo, você é sujo, você não merece. Mas Jesus estava naquela casa para dar uma lição. Aqueles homens conheciam a sua história, a sociedade também conhecia os erros daquela mulher, mas ela sabia aonde encontrar Jesus. Jesus estava ali naquela casa e ela disse: eu não vou perder a oportunidade, e eu vou lá, mesmo sem ser convidada. Aí, irmãos, ela deixa o seu passado, ela não deixa o seu passado impedir dela chegar onde Jesus está. Tem pessoas que não vêm até Jesus porque dizem: não, eu sou muito errado, eu não vou porque eu tenho tantos pecados, Jesus não vai me aceitar. Está errado, irmão, porque Jesus, ele aceita você como você está, como já foi falado, mas você não vai ficar do jeito que você está. Porque quando o Espírito Santo começa a habitar em você, você mesmo vai deixar os seus erros. É Ele que convence, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é eu que vou dizer: irmão, deixe de fumar, irmão, deixe de beber, irmão, deixe de vestir essas roupas. Não, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Você mesmo vai dizer: rapaz, eu não quero isso mais para a minha vida, e você abandona com a ajuda do Espírito Santo. Se for alguém pressionando, você fica com raiva do irmão. Dá vontade de casar: irmão, vai cuidar da sua vida. O Espírito Santo é quem convence. Você não muda ninguém. Diga aí para seu irmão, diga: você não muda ninguém. Você não pode nem tem o poder de mudar ninguém. É o Espírito Santo que trabalha. A transformação não é de fora para dentro. A transformação é de dentro para fora. Porque o exterior todo mundo vê. O exterior, você todo arrumado, bonito, de terno, você chega em todo canto e diz: ali vai um crente. Mas dentro, como é que está teu coração? Como é que está nossas vestes espiritual? Porque o exterior nada importa, vai ficar aí. Como é que está o nosso interior? Jesus disse na sua palavra: você já estáis limpo pela minha palavra. Então, irmãos, os fariseus era esse tipo de gente, irmão Jeff, que eles se vestiam muito bem, estava sempre nas primeiras fileiras, querendo impressionar os outros e receber as glórias dos homens. Mas essa mulher era uma pecadora, todo mundo sabia o passado dela. Ela estava ali apenas para adorar Jesus. Quando ela entra e começa a adorar, todo mundo começa a criticar. Essa mulher é uma pecadora, essa mulher não merece, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo. Você, quando está no mundo, ninguém fala nada. Quando você está fazendo o que é errado, ninguém diz nada. Agora, começa a andar na igreja, para você ver que o povo vai falar da tua vida. Agora tu quer só ser crente. Agora tu é o santão. Agora tu vai para o céu e eu vou para o inferno. Agora, quando você roubava, matava, destruía, chegava a beber em casa, fazia tudo, ninguém diz nada. Pelo contrário, o mundo aplaude, diz: rapaz, tu é o bichão mesmo. Rapaz, tu é vida louca mesmo. Rapaz, eu gosto de fulano porque é assim. O povo gosta que você seja desmantelado. Se você se ajeitar um pouquinho, todo mundo começa a olhar para tua vida. Quando essa mulher decidiu adorar Jesus, todo mundo se levantou. Quem? Rapaz, essa mulher é uma pecadora, ela não merece. Aí Jesus se levanta e diz: irmão, eu vou lhe contar uma história. Um homem tinha 2 devedores. Nenhum deles poderia pagar a dívida. Um devia 50 e outro devia 500. Eles não podiam pagar a dívida e o Senhor perdoou a dívida dos 2. Quem foi que ele amou mais? O que devia 500 ou o que devia 50? Ele diz: aquele que devia mais. E Jesus disse: você respondeu bem. Porque aquele quem muito é perdoado, muito ama.
Então essa mulher, ela tinha muitos pecados, por isso que ela estava amando muito Jesus, porque ela sabia de onde Jesus tinha tirado ela. É por isso que quando você vê um adorador ali adorando, glorificando a Deus alto, glorificando a Jesus, dizendo que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele leva o homem para o céu, você não sabe de onde Jesus tirou ele. Aí o povo começa logo a criticar a tua forma de adorar. Porque tem gente que é assim, nem adora, e quando você adora, fica criticando. Aí ela trouxe aos pés de Jesus, começou a derramar um perfume, um nardo, um vaso ali, e a ungir Jesus, beijar Jesus, trazer ali aquela adoração. E Simão começou logo a criticar. Se esse homem fosse um profeta, ele sabia que essa mulher não é isso tudo, não. Ela não deixou que o seu pecado impedisse dela correr até Jesus. Aí o verso vai dizer, capítulo 7, versículo 37, você pode ver aí na sua Bíblia. E levando um vaso de alabastro com um unguento. Ela não chegou naquela casa de mão vazia. Ela levou algo para oferecer para o Senhor. Eu pergunto para você nessa noite, o que você trouxe para entregar ao Senhor? E muitas das vezes a gente só vai para a igreja para receber, né? As pessoas dizem, eu vou para o culto hoje receber minha bênção. Eu vou para o culto hoje buscar. Ninguém nunca vai deixar, né? Ninguém nunca vai levar da oração. Então ela leva um nardo, um perfume muito valioso, e derrama ali nos pés de Jesus. Ela não veio apenas com palavras, mas ela trouxe uma atitude de adoração. Ela trouxe algo para oferecer a Jesus. Ela não ofereceu o que sobrava, meus irmãos. Ela ofereceu tudo. Porque muitas das vezes a gente só adora a Deus quando está na bênção. Ou quando está na prova, melhor dizendo. Quando está faltando tudo, a gente adora demais. Faz campanha, jejua, faz tudo. Agora quando Deus abençoe e abre as portas para a gente, que a gente se esquece de Jesus. Aleluia, Jesus. Os cultos mais lotados, irmão, é aqueles cultos aonde é culto de campanha, que o povo faz campanha ali, depois que recebe a bênção, tchau. Por isso que tem pastor que só vem campanha sobre campanha, porque o povo só vem para buscar. Não ensina o povo a adorar, a entregar, porque o adorador que é adorador, ele adora na bênção, mas ele adora também na provação. Ele é como Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha tudo, perdeu tudo, e Deus disse: observasse o meu servo Jó, que ainda retens a sua integridade, porque ele ainda é justo, ele é reto e ainda se afasta-se do mal. Mesmo estando ali só com um caco de telha, Jó disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Jó não adorava a Deus por aquilo que ele tinha, Jó adorava a Deus por aquilo que ele é. Então quando você aprende isso, quando você aprende que você adora a Deus por aquilo que ele é e não por aquilo que Deus tem para te dar, você adora o Senhor, tanto faz estar na bênção como estar na prova. Porque você sabe que para Deus abrir as portas, Ele não precisa de muita coisa. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará ao meu favor. Aleluia.